Deus abençoe o Tayan e toda a sua família, continue abençoando. Vamos nos colocar de pé para que possamos ouvir a palavra de Deus com o presbítero Leandro. Aleluia. Você pode glorificar o nome do Senhor. Isso. Seu Pai está aqui nessa noite. Ele está aqui neste lugar. Rabassurianda Labás. Abre a tua boca e glorifica o nome daquele que pode resolver todos os seus problemas. Ora canta Labás, Sirianda Lai. Levante as suas mãos, abre a tua boca e glorifica o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele está aqui nessa noite. Oh, Jesus de Nazaré. Se assente em nome de Jesus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Abra comigo, por gentileza. Primeiramente, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor, igreja. Uma boa noite. Bem? Como foi o dia de vocês? Quero pedir perdão aos irmãos, Chegamos um pouco atrasado. Teve um trabalho lá um evento lá no meu trabalho. Eu trabalho lá na casinha de brincar. E hoje fizeram um café da tarde, que virou quase café da noite, para os avós das crianças autistas que frequentam lá. Então, eu até falei com o Rafael, perdão aí, porque a minha chefe estendeu um pouquinho. Por isso, o motivo do nosso atraso. Amém? Abra comigo, por gentileza, a tua Bíblia. Vamos estar lendo um texto muito conhecido de todos nós. Atos dos Apóstolos 16, capítulo 16. Vamos ler do verso 24 ao verso 31. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, verso 24 ao 31. Um texto bem conhecido. Estava falando com o Rafael agora aqui, presbítero Rafael, meu amigo particular, que louvado seja o nome do Senhor. A Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, tem feito bastante evento voltado para a área da família. E é isso que a igreja tem que fazer. Nós temos visto aí os noticiários, a família tem sido muito atacada, e o cerco vai se apertar bastante. Então, quanto mais o cerco se apertar para o lado da família, mais a igreja tem que fazer campanha, tem que fazer culto voltado para a área da família. Estava falando com ele aqui que esse mês ainda tenho 2 agendas na Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Madureira. Vou estar lá no Parque Santana com o presbítero Kleber e também na Igreja de Madureira em Pinheiral. Ou seja, tivemos aí também, acho que foi o mês passado, lá no Coimbra, também um culto voltado para a área da família. Então, a igreja está no caminho certo, Lá no Casados para Sempre, nós sempre falamos essa frase, À medida que a família é fortalecida, a igreja se fortalece. Então, é isso daí. Vamos fortalecer a família, para a igreja também ficar bem forte, amém? Diz assim a palavra do nosso Deus. Ao qual, tendo recebido tal ordem, lançou na prisão interior e prendeu os seus pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os outros prisioneiros o escutavam. E, repentinamente, houve um grande terremoto, a ponto de serem abaladas as fundações das prisões, e, imediatamente, todas as portas foram abertas. As correntes de todos foram soltas. E, acordando o carcereiro do seu sono, e vendo as portas da prisão abertas, desembanhou a sua espada, e ele queria se suicidar-se, supondo que os prisioneiros tivessem fugido. Mas Paulo gritou em alta voz, dizendo: não faças isso, não faças nenhum mal,
porque estamos todos aqui. Então ele pediu uma luz e entrou e veio tremendo, prostou-se diante de Paulo e Silas. E conduzindo-os para fora, disse: Senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? E Paulo e Silas respondeu: Crer no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Você pode dizer isso para a pessoa que está do teu lado? Crer. Amém? Amém? O tema dessa mensagem está na transcrição do texto que nós acabamos de ler. Então, grave bem isso. O tema dessa mensagem está na transcrição do texto a qual nós acabamos de ler. Vamos estar usando bastante aqui o verso de número 31, quando Paulo e Silas disse para esse carcereiro: Crer no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Isso aqui é uma promessa de Deus que se estende à minha vida, se estende à minha casa e se estende à sua casa também. Você conhece a história bem, né? Quando você entra no contexto desse texto, você conhece a história. A Bíblia diz que Paulo e Silas chegou, havia uma menina que ela tinha um espírito de adivinhar as coisas, né? É a chamada cartomante dos dias de hoje. E a Bíblia diz que Paulo e Silas expulsou aquele demônio que agia através da vida daquela menina. E por causa disso, os doutores da época mandaram prender Paulo e Silas na prisão. Então, quando você entra aqui nesse texto que me chamou muito a atenção, você vê aqui essa história onde Paulo diz para aquele carcereiro, Tamara: Olha, crer no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. E a Bíblia está dizendo aqui que ele foi se suicidar. Vou fazer de tudo para me ficar aqui. A Bíblia diz ali que ele tentou se matar, se suicidar. Mas por que o carcereiro fez isso? Quando você entra e começa a estudar esse texto, você descobre algo. O carcereiro que era responsável pelo aquele turno, ele era responsável pelos presos que ali estavam. Então, se algum preso fugisse, aquele carcereiro que era responsável por aquele turno, ele respondia no lugar daquele preso. Se a sentença era de açoite, ele seria açoitado. Se a sentença era de ser crucificado, ele seria crucificado. Ou se a sentença era de morte, aquele carcereiro do turno seria morto. Então, por isso, a Bíblia diz que ele pegou a própria espada e queria se matar, porque ele sabia que ele pagaria pelo crime de quem saiu, de quem se soltou, de quem fugiu. Então, por isso que aqui está dizendo que ele queria se matar. De repente, a sentença de Paulo e Silas seria a morte. Como ele já sabia que aquele povo tinha fugido, então ele queria tentar contra a própria vida, porque ele sabia que a sentença de Paulo e Silas ia ser aplicada a ele. Então, por isso que ele queria se matar. Mas aqui, quando nós vemos aqui esse texto, nós vemos aqui no cenário o carcereiro. Quem é esse cara? Quem é esse homem? A Bíblia não traz muitas coisas acerca dele, mas eu vi algumas coisas ali que eu quero aplicar na minha vida e aplicar na tua vida também nessa noite, baseado no tema ao qual nós estamos trabalhando, que é o tema da Vamos lá, gente, me ajuda, que é o tema da O carcereiro, quem era esse homem? Um homem ali responsável, tinha toda a autoridade ali naquele lugar, tinha toda a autoridade para fazer o que ele bem entendesse ali dentro daquele cárcere. E a Bíblia está dizendo aqui, então, que ele dormiu. E a primeira coisa que me chama a atenção aqui, que quando Paulo fala para ele assim, olha, crer no Senhor Jesus Cristo será salvo tu e tua casa, Paulo está dizendo para ele uma promessa que se estende à minha vida, à tua vida nos dias de hoje. Mas o que me chama a atenção ali, Rafael, que a Bíblia diz que Paulo e Silas estavam fazendo o quê? O que nós acabamos de fazer aqui? O que Paulo e Silas estavam fazendo, gente? Louvando a Deus, adorando. E a Bíblia diz ali, irmã Beth, que aquele carcereiro estava dormindo. Num culto, dormindo. Aí eu vou abrir um parênteses para você, não fique chateado comigo não. Assim nos dias de hoje tem muita gente.
Enquanto muitos estão adorando, glorificando, tem gente de bracinho cruzado, prestando atenção se a irmã ali está adorando, prestando atenção se o irmão ali está glorificando. Tem gente dormindo no culto nos dias de hoje. Gente, estou arrepiado aqui. Quem é que não queria estar num culto onde Paulo e Silas estaria louvando? Me diz aí. Quem não queria estar num culto desse? Paulo e Silas louvando, porque a Bíblia diz ali, a Bíblia está dizendo ali que eles cantavam louvores a Deus e os outros presos observavam, outras traduções, adoravam, cantavam junto. Paulo e Silas teve o poder de influenciar homens perigosos. Com apenas adoração. Vou abrir um parênteses para você entender nessa noite. A sua adoração pode tocar em muito coração. Eu não sei como é que está a sua casa. Eu não sei como é que está a sua família. Mas Deus me trouxe hoje aqui nessa noite para te dizer, independente da situação, continue adorando. Continue adorando. Continue adorando. Continue adorando. Gente, presta atenção. Quem ia adorar preso? Esse jovem está falando contigo aqui, eu já puxei cadeia. Quem é que vai adorar preso? Meu irmão, tu olha para um lado, tem parede. Você olha para o outro lado, tem parede. Você olha na tua frente, tem grade. Você olha para um lado, tem um maluco dormindo em pé. Você olha para o outro lado, tem outro maluco dormindo em pé. Você tem que revezar a hora de você dormir. Enquanto não chega a sua hora para dormir, você tem que ficar pernoitando em pé a noite toda. Isso é pouquinho perto de que Paulo e Silas estavam passando. A Bíblia diz ali, por que eu li o verso 24? Porque está dizendo que ele estava com os pés e as mãos amarrados. Outras traduções, os pés e as mãos estavam presas. Aí a Bíblia está dizendo ali que mesmo assim, eles adoravam ao Senhor. E os outros presos acompanhavam. Sabe por quê? Quem tem unção carrega pessoas. Quem tem unção tem poder de transformar cenário. O cenário ali era de presídio. O cenário ali era de cela. O cenário ali era de uma prisão. Mas quem tem unção tem poder de fazer uma prisão e transformar em uma igreja. Oh, aleluia. Tomara que dê tempo para me falar tudo que eu quero falar. Oh, rabassurianda labás. Gente, porque adorar quando tudo tá legal, bacana, é fácil. É. Agora, adorar quando a conta de luz está atrasada. Adorar quando os boletos estão batendo na tua porta. Adorar quando a panela só tem aquele último pouquinho de arroz que você fez hoje. Aí que são os verdadeiros adoradores. A Bíblia está dizendo ali, olha, Paulo e Silas podiam muito bem fazer o quê? Poxa, fui lá, orei, expulsei o demônio daquela menina, ela tinha um espírito de adivinhação, expulsei o demônio, fiz um bem para essa sociedade. O que eu ganhei em troca? Cárcere. Só que a Bíblia diz que nós seríamos perseguidos por causa do nome de Jesus. E o que está acontecendo nos dias de hoje? Está com mais intensidade. Se você abrir a tua boca, às vezes, dependendo do lugar onde que você estiver, para você falar de Cristo, nego já te olha com a cara feia. Hoje está muito difícil. Mas só que nós, quando vamos entrar aqui no texto aqui, mas quando nós lemos isso daqui, nós aprendemos e tiramos algo muito essenciais para as nossas vidas nos dias de hoje. A primeira coisa que me chama a atenção aqui, quando Paulo vira para aquele carcereiro e fala assim, ó, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. A primeira coisa que me chama aqui a atenção é o verbo crer. Paulo vira para aquele carcereiro e fala, ó, primeiro você tem que crer, Rita. Quando Paulo está dizendo para ele assim, ó, crer, conjugando esse verbo crer, quando Paulo fala para ele assim, eu quero abrir um parênteses para você entender o que eu quero falar nessa noite. Paulo está dizendo em outras palavras para aquele carcereiro, olha, se posicione. Quer ver a tua família salva? Se posicione. Quer ver a tua família dentro da igreja adorando a Deus junto contigo? Se posicione. Tem que crer, meu irmão. Crê
Crê quando você vem para o culto e o teu marido está indo para o bar tomar cerveja, mas você está acreditando. Crer, se posicionar, é quando você está vindo para o culto, mas você está sabendo que o teu filho está indo lá na boca de fumo, mas você está posicionando. Aí Paulo fala para ele, crer, ou seja, se posicione. Fala aí para o irmão do lado aí, para ele ficar bem ligadinho, olha, hoje é dia de se posicionar. Eu gosto de dizer isso. Oh, Jesus. Isso aí. Aí, quando Paulo fala assim, ó, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu. Aí ele está aqui, ó, tu, singular. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu, singular. Olha que interessante. A Bíblia é muito bacana. Que às vezes a gente abre a Bíblia, vem tantas coisas assim, e Deus fala conosco, e às vezes nós estamos, dormindo e não percebemos certo tipo de coisa. Quando Paulo diz para ele, crê, se posicione, porque será salvo tu, singular. Primeiro Deus vai começar a fazer a obra em você. E depois que Deus começar a fazer a obra em você, as outras coisas vão ser acrescentadas. Tem gente que pegou, tem gente que está viajando, mas tem gente que pegou. Deixa Deus trabalhar na tua vida primeiro. A partir do momento que Ele começar a trabalhar na tua vida, as outras coisas vão ser acrescentadas. Deixa Ele fazer a obra em você primeiro. Porque tem gente que briga com Deus. Quem aqui já brigou com Deus? Ninguém vai ser maluco o suficiente de falar, eu fiz isso. Mas quem nunca brigou? Como assim, Leandro? Brigar mano a mano igual Jacó fez? Não. Brigar é não aceitar, às vezes, as determinações que Deus deu para mim e para você. Eu queria Y, mas Deus foi lá e fez um W. E eu fiquei chateado com aquilo. É Jesus falando com alguém hoje aí. Enquanto você estiver fazendo do teu jeito, as coisas não vão acontecer. Mas a partir do momento que você fazer do jeito que eu quero, as obras que eu tenho para a tua casa, para a tua família, vão se realizar nessa noite. As obras que eu quero fazer lá na tua casa vão se realizar nessa noite. Primeiro Ele quer trabalhar em você. Depois que Ele trabalhar em você, as outras coisas vão vir acontecendo naturalmente, porque Ele é poderoso. Aí, Paulo falou isso para ele, olha, crê, se posicione, tu, singular, a obra vai começar em você, tua casa, coletivo. A Bíblia diz, gente, para você entender, a Bíblia diz que depois disso daí, o carcereiro chamou Paulo e Silas, eles foram lá na casa dele. Paulo e Silas foram convidados pelo carcereiro para ir lá na casa dele. Sabe por quê? Fico comigo aqui conjecturando e pensando com os meus botões, que de repente o carcereiro falou, olha, isso que você falou para mim aqui, a minha casa precisa ouvir. A minha casa precisa ter conhecimento disso que você falou aqui. Em outras palavras, tudo que sai disso daqui tem que fazer feito lá dentro da tua casa, dentro da minha casa, dentro da nossa família. Às vezes palavras proféticas são lançadas daqui para lá, e às vezes tem gente que está dormindo no culto, irmã Beth, e não consegue pegar. Aí tem gente que fala assim, por exemplo, o presbítero Ravel fala aqui assim, olha gente, hoje Deus vai fazer um milagre. Aí tem um irmãozinho do lado, amém. Aí, com a mesma entonação de voz, o presbítero vai falar, gente, hoje Deus vai fazer um milagre. Aí tem um varão do lado aqui, amém! Sabe o que é isso? É nós entendermos que toda palavra profética que acontece aqui vai produzir resultado lá na nossa casa, na nossa família. O carcereiro chamou Paulo e Silas para ir para a casa dele.
quero comigo pensar na hora que ele falou, olha, vamos lá em casa, que a minha esposa, os meus filhos, vai precisar ouvir que há, sim, palavra profética para minha casa, para minha família. E a palavra liberada hoje é, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Se você crê nisso, abre a boca e adora Ele. Adora o poderoso Deus. Oh, Rabassuriano Alabás. A Bíblia diz que no versículo 27, a Bíblia diz que ele acordou. Olha aí para você ver. No versículo 27, no verso 27, a Bíblia diz aqui que ele acordou. Fala aí pro irmão do lado assim, hoje, pode ficar tranquilo que ele não vai te bater não. Nós estamos debaixo da autoridade de Jeová hoje. Fala para ele, hoje é dia de acordar. A Bíblia diz ali, Rita, que houve um terremoto. A adoração não acordou o carcereiro. O Tamara, a adoração não acordou o carcereiro, mas o terremoto acordou o cara. Vai doer um pouquinho, mas nós vamos chegar lá. Os louvores que estavam sendo entoados não acordou o carcereiro, mas o terremoto que abalou as estruturas, acordou. Às vezes, Deus usa terremotos para botar coisas no lugar. Às vezes Deus usa terremoto para botar as coisas no lugar. E às vezes você não está entendendo. De repente lá na tua casa está um terremoto que você não está entendendo. Isso é agir de Deus para as coisas se ajeitarem do jeito que Ele quer. Se você pegou essa palavra, abre a tua boca e glorifica o Deus Todo-Poderoso. De repente você não está entendendo. De repente está assim, Leandro, você está falando, mas é justamente o que está acontecendo na minha casa. Está um terremoto insuportável. Mas é Deus agindo através dos terremotos para botar as coisas nos lugares. Porque o presbítero Rafael fala e você está dormindo. Qual é o nome do senhor? Senhor José Reis. Aí o pastor José Reis fala aqui, está dormindo. Aí Deus fala assim, eles não estão me entendendo. Estou falando mansinho, não estão entendendo? Vou mandar um terremoto. Vou mandar um terremoto. Aí vai todo mundo acordar. Porque é promessa, gente. Está aqui. Se nós crermos no Senhor Jesus Cristo, seremos salvos. Nós e a nossa casa. Está ali, está escrito ali. É promessa para a minha vida e para a tua vida. Isso aqui não foi escrito à toa, esse verso aqui não foi escrito à toa, esse verso de número 31 não foi escrito à toa não, está aqui porque é para acontecer nos dias de hoje. Aí de repente você está assim, Leandro, eu estou quase chutando o pau da barraca, porque o terremoto lá está difícil. Antes eu estava orando, meu esposo estava tomando uma garrafa de cerveja, eu intensifiquei a oração, agora ele está tomando um engradado. Leandro, você está falando? Antes eu estava orando, meu filho saía de casa só os sábados. Agora, depois que eu intensifiquei a oração, ele sai às quintas e só volta aos domingos. Tem terremoto que é difícil, gente. Mas é no terremoto que o Senhor vem falar comigo e com você nessa noite. Que Ele está colocando as coisas no lugar. Não saia da posição que Ele te colocou, porque nesse terremoto você não vai sair frustrado. É só Deus colocando as coisas no lugares para você usufruir das promessas dEle para a minha vida e para a tua vida. E se você recebe essa palavra, adore ao Deus Todo-Poderoso nessa noite. Glorifica Ele nessa noite. Exalta Ele nessa noite. Pergunta aí para o irmão, pergunta assim, e aí, já acordou? Pode perguntar, e aí, já acordou?
Porque é impossível alguém estar dentro de um culto onde Paulo e Silas estão adorando e está dormindo. Lembra de Eutico? Quem lembra de Eutico? Estava tendo um culto lá no 3º andar, Paulo pregando, dando a giraia, pá, e tu, pá. Aí a Bíblia diz que o jovem Eutico, ele, vamos lá, gente, você conhece a Bíblia? O que aconteceu com o Eutico? Ele, dormiu. E dormiu, o que aconteceu? Caiu da janela. Sabe o que eu aprendo aqui? Eu posso estar dentro de um culto desse, abençoado. Mas se eu não estiver vigiando, eu vou dormir. Se nós não estivermos vigiando, nós vamos dormir. E quando eu e você, nós dormimos, nós não conseguimos visualizar as bênçãos que o Deus Todo-Poderoso tem para minha vida e para a tua vida. Hoje é dia de nós acordarmos desse sono que nós estamos vivendo. Para viver as promessas de Deus na nossa vida, para viver as promessas de Deus na nossa casa. Chega de dormir, é hora de partir com tudo para poder viver as promessas de Deus. A Bíblia diz, para nós encerrarmos aqui, que eu quero orar com você, em Mateus, no seu capítulo de número 26, o verso 43, a Bíblia diz que Jesus subiu o monte para orar, e ele pediu uma coisinha só para os discípulos. Alguém sabe me dizer o que Jesus pediu? Vai lá. Alguém falou lá. Não, Jesus subiu para o monte para orar, deixou os discípulos no pé do monte e pediu somente uma coisinha para eles. A irmã lê Bíblia. Fique vigiando, fique orando. Aí o que aconteceu? O que os discípulos fizeram? Dormiram. Os discípulos, dormiram. Jesus só fez um pedido para eles. Olha, eu vou subir para orar. Fique vigilante. Em outras versões, fiquem orando. Jesus subiu, terminou de orar. Quando desceu, ele encontrou os discípulos fazendo o quê? Vamos lá, gente, fazendo o quê? Esse período foi aquele período que Jesus orou e os poros deles, saíram como gotas de sangue. E sabe o que eu aprendo aqui? Em momento de batalha espiritual, se eu e você nós estivermos dormindo, o diabo vence. Era um momento de batalha espiritual. Jesus só fez um pedido para aquele discípulo: fique vigilante, fique orando, que eu estou indo lá. E quando Jesus desceu, o que eles estavam fazendo? Dormindo. Em período de batalha espiritual, se eu e você não tivermos vigilante, a gente perde a batalha. Que é isso, Leandro? Mas a Bíblia diz que eu e você somos mais que vencedores. Mas para ser mais que vencedores, tem algumas regras que tem que ser seguidas, meu irmão. Está achando que é só ser vencedor sem ter regra para ser cumprida? Para as regras acontecerem na minha vida e na tua vida, tem algumas coisinhas que precisam ser feitas. Jesus subiu e falou: eu só quero que vocês orem. Os caras foram tudo dormir. Em período de batalha espiritual, se eu e você, nós não tivermos vigilante, vamos dormir, nós iremos perder. E para nós encerrarmos, eu quero orar com você. Fala assim para o irmão que está do seu lado: olha, fica tranquilo. O terremoto é o agir de Deus na tua vida. Fala para ele assim: às vezes, Deus vai usar um terremoto para colocar as coisas nos lugares. Às vezes, Deus vai usar um terremoto para colocar as coisas nos lugares.
Eu quero orar contigo nessa noite. Você que veio hoje aqui orar, buscar pela tua casa e pela tua família, vem à frente que nós vamos estar orando. Vem cá, meu bem, para você fazer essa oração. Taiwan, vem cá para você louvar ao Senhor. Hoje Deus me trouxe aqui para dizer, olha, chega de ficar dormindo. Para viver as promessas de Deus temos que acordar. Hoje é noite de acordar, gente. Ah, tá tudo bem na casa de vocês? Tá tudo bem lá, irmã? Oh. Nós viemos guerrear, gente. Nós viemos buscar pela nossa casa, pela nossa família. É tempo de nós nos levantarmos para viver a promessa de Deus. Se eu e você crermos nas promessas que Ele determinou aqui na Bíblia, os milagres acontecerão. A Bíblia foi bem enfática aqui. Paulo disse aqui, olha, para aquele carcereiro: crê no Senhor Jesus Cristo, porque vai ser salvo, tu e a tua casa. Ainda tem muito da minha casa para serem salvos. Mas enquanto está escrito ali aquela promessa, eu vou continuar crendo e acreditando. Meu irmão que está lá no tráfico de droga, lá em Barra Mansa, eu creio que Deus, o mesmo Deus que me libertou, pode libertar ele também. A minha irmã que está na prostituição lá em Barra Mansa, se prostituindo por causa de droga, de cocaína, de maconha, eu creio que o mesmo Deus que me libertou das drogas, pode libertar ela também lá em Barra Mansa. De repente a tua história é parecida com a minha. Tem um filho, tem um sobrinho, tem um neto que está preso nas drogas. De repente você entrou aqui achando que não tem mais jeito, que não tem mais solução. Mas Deus me trouxe aqui para dizer para você: crê no Senhor Jesus Cristo. Creia nele, porque Ele fará o milagre acontecer na tua casa. Aleluia. Adorador é tudo que eu sou. Adorador, assim Deus me formou. E quem poderá calar a voz de um coração? Se eu subir aos céus, eu sei que lá estás. Se eu mergulhar no mais profundo mar, nunca poderei me ausentar do teu olhar. Tu és o Deus que me sondas, tu és o Deus que me vê. Não tenho todas as respostas, mas de uma coisa sei: por toda a minha vida te adorarei. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Continue adorando ao Senhor nessa noite. Essa palavra ministrada aqui nessa noite
Está dizendo para você o seguinte: se você não está entendendo Deus falar com você no silêncio, Deus está falando no meio do terremoto. Só que nós precisamos reagir ao falar do Senhor nessa noite. Nós precisamos estender a nossa mão e adorar o Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores que está aqui nessa noite. Não adianta você vir aqui à frente sem crer que esse terremoto que está acontecendo lá na sua casa, ele vai produzir um resultado favorável à sua petição. Então começa a adorar, a clamar ao Rei dos Reis, a dizer: Jesus, eu não tenho mais nada para te entregar, Senhor, diante desse terremoto, a não ser a minha adoração. O Senhor, quando olha lá do céu, um coração quebrantado, um coração em posição de adoração, o Senhor reage, igreja. Espírito Santo de Deus, estamos aqui, Jesus, nessa noite, adorando ao Senhor por quem Tu és, adorando ao Senhor, ó Deus, pela Tua essência, adorando ao Senhor porque o Senhor é o dono, ó Deus, do projeto que é a família. Nós Te adoramos. E agora, Jesus, como igreja posicionada na terra, Senhor, nós pleiteamos, ó Deus, aquilo que é nosso por direito, que é a nossa casa servindo ao Senhor. Então Jesus vai repreendendo o laço, vai repreendendo, Jesus, toda arma forjada, vai repreendendo, Jesus, todo dardo do maligno contra as casas, no nome de Jesus. Pai amado e querido, que esse irmão, essa irmã que está aqui agora, ela possa entender, ele possa entender que o Senhor está nesse terremoto, fazendo acontecer algo diferente. Pai amado e querido, no campo físico, nós entendemos que quando um terremoto ele passa num lugar, ele passa numa cidade, ele passa num país, nada mais é como antes, nem as árvores ficam no mesmo lugar. Então, Jesus, que a Tua presença passe agora, Jesus, fazendo um terremoto, ó Deus, no meio do Teu povo, fazendo um terremoto, ó Deus, nesse lar aqui representado. Pai amado e querido, quando o terremoto passa, parece que tudo ficou devastado, mas quando o terremoto é de Deus, a vida é preservada, a unção é preservada. Então, Espírito Santo de Deus, vai tocando com Teu poder agora, devolvendo, ó Deus, a autoridade perdida, a unção perdida. Mulheres que não conseguem mais orar dentro das suas casas, agora no nome de Jesus, os lábios vão se abrir para profetizar. Os lábios vão se abrir para profetizar. Mães que já não conseguem orar mais com autoridade sobre a vida dos seus filhos, agora no nome de Jesus, comecem a decretar a falência do inferno, no nome de Jesus. Maridos, sacerdote, fora da posição do Senhor, esperando mulher orar, esperando mãe orar, no nome de Jesus, nessa noite, o terremoto do céu que já está acontecendo lá, vai colocar de volta nos seus lábios a oração que despedaça o jugo, vai colocar de volta nos seus lábios a oração que muda cenário, a oração que une a família, a oração que liberta o cativo, a oração que dá estrutura e vigor para cada casa aqui representada, no nome de Jesus. E que você possa voltar para o seu lugar, sabendo que o mesmo Deus que fez o terremoto naquela prisão, é o mesmo Deus que está aqui nessa noite, é o mesmo Deus que está lá na tua casa. Então volta com